Pulling out the coupe at the lot. Tony for a 12 fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Fala galera, estou aqui para gravar mais uma videoaula, para o curso Química Definitiva. Antes de começar essa aula, eu quero dar um recadinho muito importante para vocês, Quem não é inscrito no meu canal, faça a inscrição, Dá aquele like se gostar dessa aula de hoje e também ativa o sininho das notificações. E se puder também, me siga lá no Instagram, Vai aparecer aqui embaixo o meu Instagram, que eu estou fazendo algumas lives muito importantes nesse período de quarentena, beleza? Então, o assunto da aula de hoje é polaridade das moléculas. Então, esse assunto aqui vai ajudar bastante para a gente entender e compreender as ligações intermoleculares, também conhecido como forças intermoleculares, ok? Então, nós temos aqui molécula apolar e molécula polar. Qual que é a diferença, entre uma molécula apolar e uma molécula polar? Na molécula apolar não tem diferença de eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade é zero ou próximo de zero. Já uma molécula polar ocorre uma diferença de eletronegatividade, Então essa eletronegatividade é bem distante de zero, ok? Mas para matar nas questões, vocês vão colocar uma coisa na cabeça de vocês. Toda substância simples vai ser uma molécula apolar. Por quê, professor? Então vem comigo aqui, ó. Eu tenho gás hidrogênio. Na molécula de gás hidrogênio, eu vou ter 2 átomos de hidrogênio. Lembra lá, o hidrogênio, ele não tem família, mas ele está ali na primeira coluna da tabela periódica. E o número atômico dele é 1. Então ele vai ter um próton, que é carga positiva, e um elétron, que é carga negativa. Então cada hidrogênio representado aqui vai ter um elétron. Então coloquei isso aqui, o elétron desse hidrogênio do lado esquerdo e o elétron do hidrogênio aqui do lado direito. Então eles vão fazer uma ligação covalente, é um assunto que eu já comentei em outras aulas, Vai aparecer o link aqui na descrição desse vídeo, dessa aula, sobre ligação covalente. Aqui observa comigo, esse hidrogênio com esse hidrogênio aqui, eles têm a mesma força para atrair elétrons, Eles vão ter a mesma eletronegatividade, que é essa tendência, ou força, entre aspas, que o átomo possui para atrair elétrons. Então, portanto, essa molécula vai ser classificada como apolar, ok? Se eu pegar aqui agora outro exemplo, no caso do HCl, não é substância simples, Porque a gente sabe que substância simples é formada por átomos iguais, ou seja, pelo mesmo elemento químico. Agora, a substância composta, ela vai ter 2 átomos distintos ou mais, belezinha? Então, aqui eu vou ter uma substância composta, que é o HCl. Então, aqui vai ser composta pelos átomos de hidrogênio e cloro. A gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo, Ele tem uma tendência maior para atrair elétrons. Então, nesse caso aqui, o cloro é da família 7A, eu representei aqui os 7 elétrons que tem na camada de valência dele. Então, tá aqui os 7 elétrons em volta do cloro. E o hidrogênio, a gente sabe que ele tem um elétron só. O hidrogênio, para adquirir estabilidade, ele precisa fazer apenas uma ligação covalente. Então, ele fica estável com 2 elétrons na sua última camada, porque sua última camada é a primeira, beleza? Já o cloro, ele para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, 8 elétrons na última camada. Então, aqui ele também tem que fazer uma ligação. Então, nessa ligação aqui covalente, observe o seguinte, o que vai acontecer aqui. Como o cloro ele é mais eletronegativo, ele vai atrair o elétron do hidrogênio mais próximo do seu núcleo. É como se ele tivesse ganhado um elétron, Então ele vai ficar aqui com a carga negativa, Então o polo negativo dessa molécula vai ser onde está o átomo de cloro. O polo
positivo vai ser onde está aqui o átomo de hidrogênio, né? Então lembra, na química, né, quem ganha elétrons fica negativo, quem perde fica positivo. Então essa molécula aqui ela vai ser o quê? Polar. Tem dois polos distintos, né? O polo negativo e o polo positivo. Tranquilo, galera? Então essa molécula aqui de HCl é uma molécula polar, porque tem essa diferença de eletronegatividade. Já aqui, ó, molécula apolar, porque não ocorre diferença de eletronegatividade. Então toda substância simples, ela será apolar. Então coloque isso na cabeça de vocês. Outra coisa importante, quando você tem uma substância que ela é formada por mais de 3 átomos e ela é composta, nem sempre ela vai ser polar. Então, ou seja, nem toda substância composta é polar. Exemplo, aqui ó, eu tenho o dióxido de carbono, vou colocar aqui ó, CO2, exemplo 2, CO2. E aqui você vai analisar o seguinte, o carbono, ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então vamos colocar aqui, ó. Ele tem 4 elétrons na última camada, aqui eu vou colocar um oxigênio e outro oxigênio. O oxigênio é da família 6A, né? Então ele tem 6 elétrons na última camada. Vou colocar aqui os 6 elétrons, né, em cada oxigênio. O oxigênio, para ficar estável, faz 2 ligações, então ele faz com esses elétrons aqui do carbono. Tá aqui, esse oxigênio da direita já está estável, com 8 elétrons. E o oxigênio da esquerda também precisa fazer 2 ligações, tá aqui. Com isso, o carbono também fica estável, né? Então, em volta do carbono aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, né? Então, ele está estável aqui, né? Atingiu o octeto. Observe o seguinte. Aqui em volta do carbono não vai sobrar pares de elétrons livres. Professor, o que é pares de elétrons livres? São aqueles pares de elétrons que não fazem ligação química, ok? Então aqui, ó, a gente vai contar o seguinte. A quantidade de nuvens eletrônicas que tem ao redor do átomo central, né? E a quantidade de átomos ligantes iguais. Aí eu tenho que colocar a definição para vocês aqui de nuvens eletrônicas. O que são nuvens eletrônicas? Vamos colocar aqui, ó. Nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas. Então, a representação de uma nuvem eletrônica aqui pode ser um par de elétrons livres. Tá aqui, ó, um par. Esses 2 pontinhos representam um par de elétrons livres. Esse tracinho representa uma ligação simples. 2 traços, uma ligação dupla. E 3 traços, uma ligação tripla. Então, um par de elétrons livres vai contar como uma nuvem eletrônica, né? Uma ligação simples também conta como uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla não é 2 nuvens, né? É uma nuvem só. Então, se você tem uma ligação dupla, conta como uma nuvem eletrônica. E uma ligação tripla também conta como uma nuvem eletrônica. Se ao redor do átomo central, que no caso aqui é o carbono, né? Que é aquele que faz mais ligações, tem 1, 2 nuvens e a quantidade de átomos ligantes iguais também é 2, né? Então essa molécula aqui vai ser classificada como apolar, ok? Como apolar. Então, quando a quantidade de nuvens eletrônicas, pode anotar essa informação no seu caderno, for igual à quantidade de átomos ligantes, né? E esses átomos ligantes são iguais, a molécula será apolar, ok? Então, a molécula de dióxido de carbono ela é apolar. Tem outras maneiras de saber se a molécula é polar ou apolar? Tem, usando vetores, né? Então, eu estou ensinando aqui por um método que é mais didático e mais tranquilo. Então, você vai analisar ao redor do átomo central, você vai fazer a fórmula estrutural da molécula. E se ao redor do átomo central a quantidade de nuvens for igual à quantidade de átomos ligantes iguais, essa molécula será classificada como apolar. Agora, se for diferente, polar. Vamos olhar aqui no caso da molécula de água, né? Então vamos fazer aqui, ó. O átomo central, no caso, vai ser o oxigênio, né? Faz mais ligações. A gente sabe que o oxigênio ele tem 6 elétrons, 2 vão estar fazendo ligações covalentes com os hidrogênios, tá aqui. Então, em volta do oxigênio, eu vou ter
uma, duas, três, quatro nuvens, né? Lembra lá, o que é nuvem eletrônica? É um par de elétrons livres, uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, ao redor do oxigênio, eu vou ter dois pares de elétrons livres, então duas nuvens aqui, e duas ligações simples, né? Mais duas nuvens. Então, o total de nuvens é 4, né? E o total de átomos ligantes iguais, né? Porque aqui só tem hidrogênio ligado ao oxigênio, vai ser 2. Então, ou seja, 4 é diferente de 2. Essa molécula, ela é polar, ok? Então, a água é uma molécula polar. E essa questão de polaridade também é muito importante na questão de solubilidade, né? Principalmente solubilidade em água. Então, quem é solúvel em água? Aquelas moléculas que são polares, né? Então, ou seja, aquela ideia que semelhante dissolve semelhante, né? Então, semelhante vai ser miscível a semelhante. Então, os compostos que são polares, eles vão se misturar com quem são polares. Os compostos apolares vão se misturar, são miscíveis àqueles que são apolares, né? Por isso que água e óleo não se misturam, por questão de polaridade. Então, o óleo ele é apolar, né? E a água vai ser polar. Então, por isso que eles não se misturam, né? Aí, quando você tem uma mistura de óleo e água, né? Uma composição de óleo e água, você observa que o óleo ele vai ficar na região sobrenadante, na parte de cima do recipiente, e a água fica na parte de fundo. Por que isso? Por questão de densidade. A água ela é mais densa, fica na região de corpo de fundo, e o óleo fica na parte de cima, né, na região sobrenadante, porque ele é menos denso. Agora, o fato de não se misturar é a questão da polaridade. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa aula, né? Se gostou da aula, não esquece de dar o like, beleza?